Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai desmistificar os grandes segredos dos investidores bilionários. Isso mesmo, vamos entender de um jeito bem simples a mecânica exata por trás da construção de uma carteira de investimentos que seja a prova de crises. O nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto e transformar conceitos que parecem super complexos em algo totalmente acessível para a nossa realidade. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa de hoje, deem só uma olhada neste número, 16%. Pois é, esse foi o impressionante retorno de 12 meses da carteira de ninguém menos que Warren Buffett, que a gente sabe que é frequentemente considerado o maior investidor do mundo. É um resultado excepcional, concorda? Mas acredite, as coisas ficam ainda mais interessantes. Reparem bem nesse salto gigante para 42%. Esse foi simplesmente o retorno alcançado no mesmo período pelo Li Lu, um verdadeiro gigante do mercado que o pessoal costuma chamar de o Buffett da China. Trazendo isso para o mundo real, significa que R$ 10 mil investidos virariam em apenas um ano impressionantes R$ 14.200. Que salto, hein? E agora a gente chega ao número que, parece até desafiar a lógica. 73% de retorno em apenas 12 meses. Esse foi o feito de outro investidor lendário, o Howard Marks. É super natural olhar para esses figurões e pensar que eles têm uma bola de cristal escondida em casa. Só que não tem nada disso. A realidade é que eles não dependem de adivinhação, mas sim de uma estratégia extremamente sólida e, o mais importante, totalmente repetível. Beleza, vamos mergulhar nisso. A nossa estrutura de hoje será uma verdadeira aula passo a passo para construir um portfólio blindado. A gente passa pelo segredo dos grandes investidores, depois a filosofia do pêndulo, a sobrevivência pela diversificação, o método Arca na prática e, por fim, a mágica do rebalanceamento. Começando então pelo ponto número 1, o segredo dos grandes investidores e a nossa filosofia central. Afinal, a base de qualquer grande carteira é uma filosofia inquebrável e teremos o Howard Marks como nosso mentor definitivo para isso. A regra de ouro dele é cristalina. Ele diz que a coisa mais importante não é o que se compra, mas o preço que se paga. Pensa comigo, uma empresa que é apenas mediana, mas que é comprada pela metade do seu valor real, ela tem todo o potencial para ser literalmente o investimento de uma vida. O segredo mora no preço. Vamos ver isso na vida real com o caso da Torma, uma empresa de transporte marítimo. Lá em 2018, o Marx comprou ações dessa empresa a $7. Aí veio aquele pânico global de 2020, lembra? O preço despencou para $6. Em vez de entrar em desespero, o que ele fez? Ele confiou na sua própria filosofia e comprou ainda mais na baixa. Essa paciência absurda deu frutos gigantescos quando ele vendeu esses ativos anos depois, lá no topo, faturando entre $25 e $33 por cota. E é essa capacidade incrível de agir contra a manada que nos leva direto ao ponto 2, a filosofia do pêndulo e como entender os ciclos do mercado. E isso ilustra de forma brilhante exatamente como a elite financeira enxerga a volatilidade. O mercado é literalmente como um pêndulo. De um lado a gente tem a euforia, onde os preços vão lá em cima e tá todo mundo comprando por ganância. Do outro lado, o pânico total, onde os preços despencam e todo mundo sai vendendo por medo. Os investidores lendários não tentam prever o futuro, eles simplesmente ficam lá esperando o pêndulo balançar pro lado do pânico para poderem comprar ótimos ativos que estão em liquidação. Agora, saindo da teoria dos bilionários e indo para a nossa execução no dia a dia. Ponto número 3, a sobrevivência pela diversificação e como encarar o caos do mercado. Aqui a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A diversificação não é só uma tática financeira qualquer ou um jargão chique. Ela é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência absoluto. É a ferramenta essencial para qualquer um que esteja navegando no mercado financeiro, protegendo nosso suado dinheiro daquela natureza completamente imprevisível que qualquer classe de ativos tem. Quer uma prova irrefutável? Analisando os dados da Fidelity cobrindo impressionantes 65 anos, o que a gente tem é uma bagunça super colorida. Qual é a conclusão matemática? É totalmente impossível prever quais serão os melhores ativos ano após ano. Fica parecendo um rabisco. É exatamente por causa dessa montanha-russa de incertezas que espalhar o risco e diversificar acaba sendo a única escolha racional. O que prepara o terreno perfeito para o nosso quarto ponto, o método Arca na prática. Esse é um modelo acionável e simples para quem quer aplicar aquela estratégia de sobrevivência do zero. Vamos destrinchar a sigla Arca passo a passo, porque cada pedaço aqui tem um propósito muito único. A primeira letra A é para ações, buscando aquele crescimento mais agressivo de longo prazo. O R vem de real estate, o mercado imobiliário e os fundos que trazem uma renda constante. O C é o nosso caixa,
a renda fixa segura, que funciona como a nossa munição de defesa, e o último A são os ativos alternativos, como ações nos Estados Unidos, ouro e Bitcoin, que seguem ritmos totalmente independentes. E olha como isso é genial quando a gente observa os números de correlação de 2020 para cá. A correlação mostra o quanto dois investimentos andam de mãos dadas. Quando o nosso Ibovespa desaba, nota como os fundos imobiliários têm uma relação super fraca com ele, se mantendo firmes. E os ativos atrelados ao mercado americano têm correlação negativa. Ou seja, enquanto a bolsa brasileira cai, as alternativas internacionais costumam segurar a onda ou até subir. É a estrutura se equilibrando sozinha. Mas claro, antes de dividir o dinheiro, a gente precisa de um choque de realidade com duas perguntas críticas para definir o perfil de risco. Primeira, haveria estômago para ver a carteira derreter 20% num momento de pânico sem sair vendendo tudo? E a segunda, esse dinheiro investido vai ser necessário para algum plano na vida real nos próximos 5 anos? As respostas sinceras para essas questões vão ditar a montagem da arca. Se a gente considerar um perfil de risco moderado que engloba grande parte das pessoas, dá para começar com um ponto de partida que é o auge da simplicidade. É pegar o bolo e dividir em 4 fatias absolutamente iguais. 25% para ações, 25% para imóveis, 25% no caixa e os outros 25% em alternativos. É o equilíbrio perfeito, onde nenhuma área sozinha consegue afundar o resultado em tempos difíceis. Com o esqueleto montado, a gente vai direto para o quinto e último ato. Aquela manutenção especial que separa as carteiras medianas das realmente fenomenais. A mágica do rebalanceamento. Agora, o que é realmente interessante nessas comparações é ver o puro poder da matemática trabalhando. Num teste pegando o período de 2018 até 2026, R$100 que ficaram esquecidos viraram R$233. Mas aplicando a regra do rebalanceamento, esses mesmos R$100 bateram R$284. É uma vantagem brutal conseguida com um simples ajuste. E fazer essa mágica é mecanicamente muito simples. É um ciclo de 3 passos diretos. Primeiro, a gente revisa como ficaram as porcentagens da nossa carteira depois das oscilações. Segundo, a gente vende pequenas fatias daqueles ativos que engordaram e subiram de preço. Terceiro, a gente pega esse lucro e compra os ativos que caíram de preço, restaurando o equilíbrio. Sabe o que isso faz? Nos obriga, de forma totalmente isenta de emoções, a vender na alta e comprar na baixa. Só um detalhe extra. Investir de forma passiva já ganha da inflação com tranquilidade. Mas vale mencionar que, historicamente, quem opta por uma análise de equipes profissionais ao longo de uma década pode colher retornos ainda mais dramáticos, como bater a marca dos 464% de rentabilidade. Fica aí como uma ótima alternativa para quem prefere um caminho mais guiado. Para encerrar essa nossa análise, fica aqui uma reflexão provocativa. O pêndulo do mercado com certeza vai balançar em direção ao pânico novamente, não é questão de se, mas de quando. A pergunta de ouro é: a atual carteira de investimentos está verdadeiramente preparada para sobreviver a essa oscilação inevitável? Pensem sobre isso e não deixem de agir usando a estrutura Arca para montar aquela defesa robusta. Foi fantástico desverdar tudo isso, continuem firmes nos estudos e até a próxima explicação.